Vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Valéria, que vai falar sobre o trabalho e a riqueza. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos por aqui nos encontrarmos, que possamos, Senhor, aproveitar esta oportunidade, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que ela realmente nos traga o reconforto através do entendimento para nos posicionarmos de forma segura nessa escola abençoada que é a Terra. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, falando sobre o trabalho e a riqueza. Boa noite, feliz ano novo, né? Estamos aí, primeira vez, a gente entra, faz no domingo, aí no outro domingo já está, mas é assim, né? Vamos lá, feliz ano novo, que a gente tenha um ano muito próspero aí em todos os sentidos, né? Que a gente continue estudando a doutrina espírita, que a gente continue fazendo essa escolha, né, que é tão importante na nossa vida, porque, como disse o Rogério, não basta a gente ter boa vontade, né? A gente tem que ter vontade, né? E hoje a gente está aqui com essa vontade de aprender, com essa vontade de estudar um pouco mais, né? Como disse a Ângela, já estamos aí no segundo domingo aí, né, do ano, então assim passa rápido, né? Então a gente tem que aproveitar realmente essas oportunidades que a gente tem para estudar essa doutrina que nos ajuda, que nos consola e que tanto nos esclarece. E aí, como a gente vem... no último domingo que eu falei sobre... Não foi nem no último domingo, na última terça, a gente falou, eu falei sobre o buscar e achareis. E o Rogério, no domingo passado, também falou sobre o buscar e achareis. E dentro desse capítulo que a gente estuda, né, no Evangelho, fala muito sobre o trabalho, né? Para a gente sempre buscar... E nos leva aí a entender um pouquinho a lei do trabalho, que depende, né, do nosso esforço, da nossa vontade, a gente trabalhar. E como a gente vai ver aqui, o trabalho não é só o trabalho que a gente pensa do trabalho, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente ganha o nosso sustento. O trabalho é todo o tempo que a gente dedica a uma causa, que a gente se dedica ao nosso crescimento espiritual. Isso também é trabalho, né? A gente está sempre trabalhando. E uma das consequências, né, de um trabalho bem feito, de um trabalho honesto, é a riqueza, é o dinheiro. Mas a gente precisa entender um pouco essa relação, às vezes, que a gente tem com dinheiro, porque muitas pessoas acham que ter dinheiro, que ser rico, é você ser condenado. Jesus várias vezes falou lá no Evangelho, né, aqui tem várias parábolas aqui nesse capítulo, que falam sobre isso. Mas se a gente não entender bem, a gente fica achando que a riqueza, ou que ser rico é uma maldição, que a gente aí está, né, equivocado. E quando esse trabalho, esse dinheiro, ele é fruto de um trabalho honesto, é digno da gente entender. E também eu achei muito interessante quando o Rogério falou na semana passada, quando lá no capítulo do Buscar e Achareis fala da gente não se preocupar, né? Não se ficar ansioso com a posse do ouro, com a posse do necessário. E que muitas vezes a gente se desgasta, né, mentalmente, a gente se desgasta fisicamente para trabalhar, acumular riquezas e deixamos de lado, às vezes, o que é mais importante, que é cuidar do nosso espírito. É claro que nós somos seres espirituais numa existência corpórea. Nós estamos na matéria, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter a nossa condição de moradia, de dignidade, através do nosso trabalho. E vamos ficar ricos muitas vezes, vamos ver aí, muitas vezes, as pessoas enriquecendo, e vamos entender qual é a utilidade da riqueza, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. E aí, lá na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, a gente, na questão 674, vai ter o seguinte questionamento de Kardec. Esse item aqui fala da necessidade do trabalho. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade.
A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres, né? Então, é para isso que nós estamos aqui. A lei do trabalho é uma lei divina que rege a nossa existência aqui na matéria, porque através do trabalho a gente pode desenvolver a nossa inteligência, a gente estuda, a gente se qualifica numa determinada área que a gente gosta, que a gente se identifique, e através desse estudo, desse desenvolvimento da inteligência, a gente também vai se desenvolvendo moralmente, a gente vai fazendo escolhas melhores, a gente vai compreendendo que, na verdade, o trabalho não é uma punição, não é um castigo, o trabalho é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de melhorar e contribuir para a obra geral aí de Deus, né, no nosso planeta, e também para auxiliar o próximo. Porque a gente não pode esquecer que, independente do trabalho que seja, todo trabalho é digno e a gente deve valorizar o trabalho. Todo trabalho é importante, né? Porque a gente está aí, através do nosso trabalho, ajudando ao próximo. A gente vive em sociedade, o que eu faço, o outro não faz, né? Então, assim, nessa distribuição aí das tarefas, do trabalho, a gente vai tudo junto, é tudo ao mesmo tempo. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai ajudando ao próximo e aí a gente vai também evoluindo, né? Continuando aqui. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Todas as vezes em que a gente está fazendo um trabalho voluntário, que a gente está no nosso próprio trabalho, se a gente não está bem, a gente não vai dar o nosso melhor, né? Então é também o trabalho que a gente faz da caridade, do amor ao próximo, do autoconhecimento. A gente trabalha o tempo todo a gente está trabalhando. Então qualquer atividade, qualquer ocupação útil é trabalho, né? Nos dizem os espíritos. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar. Mas sempre há trabalho, né? O tempo todo a gente está trabalhando, o tempo todo a gente está se desenvolvendo. E isso não tem... Estou igual a Sueli, vou ligar a benção. Sueli que fala, né? Vamos dar uma ligadinha aqui. Só para dar uma refrescadinha. Ângela, vou botar para cá para não ficar em cima de você. Então, a gente está aí se desenvolvendo, né? E trabalhando sempre. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais, né? Porque a gente fica pensando, os animais, né, recebem tudo, na passagem lá do Buscar e Acharei, que está lá, né? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, mas nunca falta o alimento, nunca falta o necessário para eles. Só que não é bem assim, né? Olha o que eles nos respondem. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato, né? E a gente acha que eles não trabalham, que os animais não trabalham. Como não? O passarinho, né? Ele tem que sair ali do ninho, tem que sair ali do seu confortozinho para ir alimentar
os seus filhotinhos, né, para construir o seu ninho. Né? A gente fala que eles não trabalham porque o trabalho dos animais é voltado para a sua conservação. Né? Eles vão caçar. Né? A gente não vê ninguém aí estocando alimento. Né? A gente não vê leão, ninguém não. Está com fome, então vai lá e vai caçar e vai suprir a sua necessidade ali. Né? Todos os animais trabalham, é porque a gente não percebe. Para nós, o trabalho é diferente, porque o trabalho, para nós, é o desenvolvimento da nossa inteligência para suprir a nossa conservação material, mas também para desenvolver, né, o nosso espírito. São coisas, o nosso é mais abrangente, mas eles trabalham o tempo todo. Né? Tudo na natureza trabalha. Né? A gente vê, às vezes, uma árvore gigantesca e que começou com uma pequena semente. Aquela semente tem que estar ali plantada, ela tem que se fortalecer, ela tem que usar os recursos do solo, da água, do sol. Né? É muito interessante a gente ver uma planta na nossa casa, onde a gente coloca ela, às vezes, num determinado cantinho, e ela se vira totalmente para onde tem o sol. É muito interessante, né? A gente vê, por que essa planta, não botei essa planta aqui, mas a gente vai ver aonde incide o sol, que é o alimento que ela precisa, exatamente para onde ela vai estar direcionada. Né? Os animais estão sempre buscando, sempre construindo. Né? Tão lindo lá quando a gente vê os pinguins, né? Saem lá, fica um tomando conta do ovo, vai nadar e volta com o biquinho cheio de alimento para alimentar. Todo mundo está trabalhando. Ninguém fica parado. Né? Tudo é trabalho, eles também estão trabalhando. Voltados para a sua conservação, mas estão. Né? Como tudo que é a criação de Deus não é inútil, não é para só fazer bem aos nossos olhos, não, tudo é trabalho. É a lei é uma lei divina. Tudo trabalha, tudo na natureza, a harmonia que a gente vê entre as espécies, tudo é muito importante. Tudo é trabalho, né? Diferente de nós que é um pouquinho, tem outras funções, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E a resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício, né? E é muito interessante essa questão aqui de Kardec, porque, tipo assim, a gente trabalha, geralmente a gente acha pesado, a gente reclama do nosso trabalho, sem entender, às vezes, qual é a grande tarefa do nosso trabalho. E Kardec pergunta assim, mas vai continuar assim? Em mundos mais aperfeiçoados, a gente vai continuar trabalhando? Né? Ou a gente escuta, não, quando eu desencarnar, eu vou descansar, morrer, eu vou descansar. Lamento, mas não é assim. Nós vamos continuar sempre trabalhando. Só que, como é dito aqui, não é um trabalho tão material. Né? Porque nós, como espíritos mais evoluídos, vamos ter outras atividades, outras aspirações, outras tarefas, e que se nós formos menos materiais, precisaremos de corpos também menos materiais e que vão ter outro tipo de trabalho. Então, esse trabalho que nos cansa, que às vezes nos estressa, com o qual a gente perde as nossas forças e a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar, ele é importante, só que ele ainda é um trabalho muito material. Claro que nos cansa, porque nós temos essas necessidades. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer por onde ter a nossa sobrevivência, cuidar da nossa matéria, porque nós estamos aqui num corpo material e é necessário que a gente cuide para que ele seja saudável, porque ele é o nosso veículo. Então é trabalho também quando a gente se dedica a cuidar da nossa saúde, a cuidar do nosso semelhante, né? Então a gente vê o trabalho de uma outra forma. Não é um castigo, é uma oportunidade da gente se exercitar, da gente ser melhor para a gente mesmo, para a gente ser melhor para o nosso próximo. E aí, vamos agora lá para o Evangelho, no capítulo 16, onde está lá. O título é: Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí vão ter algumas parábolas aqui que eu não vou me ater, da salvação dos ricos, preservar-se da avareza,
Jesus em casa de Zaqueu, isso aqui eu falo igual com o pessoal da terça-feira, eu deixo de dever de casa, né? Todo mundo que tem o evangelho, chegar em casa, porque aqui a gente lê trechos, mas é um capítulo bom, é um capítulo muito interessante, que vale a pena a gente entender, mas fica aí o dever de casa. Aí a gente vai lá para o item 7, onde fala sobre a utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a da miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento, né? A gente sabe, né, que é uma prova difícil, muitos de nós escolhemos essa prova, vivenciamos essa prova ou já passamos por essa experiência em existências anteriores, né, ou ainda iremos passar, porque a riqueza ela é de tempos em tempos, né? Deus vai permitindo que cada um tenha para experimentar, então a gente vai passar por essa prova com certeza, como a gente passou ou passará da miséria, tantas experiências que a gente sabe que são necessárias para o nosso espírito. Mas ela é necessária, mas ela é uma grande tentação, é uma grande distração, porque às vezes a gente, né, com o dinheiro, a gente exacerba o nosso poder, o nosso orgulho, né? São excitantes aí dessas paixões. Mas se nós soubermos usar a riqueza, se nós soubermos usar, aliás, de todos os recursos, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem a inteligência, a gente tem a vontade, a gente tem o livre-arbítrio, tantos recursos que a gente tem a mediunidade, a gente tem a riqueza, a gente tem tantas ferramentas na nossa encarnação e muitas vezes a gente não vê dessa forma. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo punido ou que a gente está sendo castigado, sei lá, tantas situações que a gente vive, e sem entender que atrás daquela situação há um motivo, há um para quê, para o nosso crescimento. Então, se a gente souber usar a riqueza em favor do próximo, auxiliando de diversas formas, ela não é uma condenação, muito pelo contrário. Quem dela tem a possibilidade, quem tem a riqueza e souber usar, é um meio poderosíssimo de auxílio ao próximo, de auxiliar aí as pesquisas científicas, o avanço da ciência, né? Quantas pessoas aí pelo mundo afora têm grandes fortunas e dedicam parte da fortuna, se não toda, a projetos, a pesquisas, e que tantas descobertas da ciência que hoje a gente pode aproveitar, quando a gente vai ver, são financiadas por essas pessoas que têm essa consciência, que estão utilizando a riqueza, não só em favor próprio. O grande perigo da riqueza, como eles nos falam, é isso. É nos tornar mais vaidosos, mais orgulhosos, de achar que a gente tem mais do que o outro. Porque eu tenho mais, eu mereço mais, é a soberba, é a avareza de não querer dividir, né? Então, é perigosa a riqueza, mas, se bem usada, como tudo, é uma fonte de progresso, né? Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, né, teve numa das parábolas aqui, teve um moço que era muito rico e que chega para Jesus e pergunta, né, o que ele devia fazer para assegurar a vida, né, futura. E aí, Jesus diz a ele o seguinte: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me.
Jesus não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício, né? Porque, né? Quando a gente fala disso, a gente não está fazendo voto de pobreza, claro que não. Nós estamos, né, em tempos de muita tecnologia, de muitos avanços, a gente tem tantos recursos, né? Mas é saber usar. Né? Usar tudo isso que a gente vê aqui. Como a gente vai ver daqui a pouco, nós somos usufrutuários disso tudo. Isso, na verdade, não nos pertence. E a gente se apega a esses bens, a gente se apega ao que a gente tem e, às vezes, deixa aí para segundo, terceiro, quarto plano ou último plano pensar no nosso ser, no espírito que nós somos e para que é a nossa tarefa, né? Então, não é se despojar, não é condenação a gente ter as coisas, não. Mas o apego, a importância que muitas vezes a gente dá ao ter em detrimento do ser é que é a questão. Porque nós somos, repito, seres espirituais numa existência corpórea. Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma missão, através do nosso trabalho, através da dedicação que nós fazemos para nos melhorar, para a gente crescer espiritualmente, né? E cada um na sua situação, cada um no seu ambiente ali familiar, exercitando o amor. Dá ou não dá trabalho a gente ser caridoso, a gente ser indulgente? Se alguém acha que não dá, eu fico feliz já, porque dá trabalho. Né? A gente ter esse amor ao próximo, isso não é uma tarefa muito fácil, requer da gente trabalho. Então, Jesus fala sobre isso com esse jovem, é o apego aos bens materiais. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso, é sem contestação poderoso instrumento de progresso intelectual, né? Não há condenação nas palavras de Jesus, como a gente viu aqui. Até porque, se a riqueza fosse só para a gente se perder, Deus não ia conceder alguma coisa para que a gente se enrolasse tanto que a gente fizesse tudo errado. Claro que não. É um bem que é dado e que a gente tem que saber usar, como a nossa inteligência. Né? Quando a gente trabalha, quando a gente tem recursos, a gente pode estudar, a gente pode adquirir conhecimento, a gente pode partilhar conhecimento, que às vezes não basta a gente ter o conhecimento sem dividir, sem fazer com que outras pessoas também conheçam. Né? Então, não é... A gente precisa entender. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais,
até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de o executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência, né? Eu estava assistindo, eu acho que foi ontem, um programa muito interessante no History Channel, falando sobre como surgiu o nosso planeta em 2 horas. Muito legal, um documentário. E aí vai mostrando de uma forma bem resumida, mas é muito interessante, quando fala aqui dos minerais, que quando teve o Big Bang, né, que foi quando surgiu aí o nosso planeta, e todos os elementos aí ficaram espalhados, né, todos os elementos que a gente conhece, os metais, os minerais, né, na formação ali do nosso planeta, era necessário, porque aquilo ali tinha que estar ali para que a gente pudesse se desenvolver. Todo um trabalho ali, né, da matéria ali se condensando, se preparando, e vai mostrando passo a passo como esse planeta, só um planeta, o nosso grãozinho de areia, foi feito. Quantas transformações ele teve que sofrer. As eras glaciais, primeiro era uma bola incandescente, depois houve o resfriamento, a água, tudo que foi feito para que hoje a gente estivesse aqui, para que a gente pudesse ter essa oportunidade, né, do desenvolvimento aqui, de ir atrás. A gente teve a era, né, marcos históricos aí da humanidade, quando a gente descobriu o fogo, né, quando foi feita a idade do bronze, e tanto desenvolvimento, o descobrimento do petróleo, e tudo isso. Revolução industrial. Então é muito interessante porque numa ordem cronológica, né, vai mostrando tudo o que é feito para que hoje a gente esteja aqui. Para quê? Para destruir, para poluir? Não. Para que a gente saiba aplicar os recursos da nossa inteligência, da nossa moralidade e usar isso em nosso benefício. Aprender a usar, nós temos aí há pouquíssimo tempo a descoberta do petróleo, mas de lá para cá nós nos desenvolvemos muito intelectualmente, fizemos sim algum avanço moral, mas nós estamos também numa velocidade gigantesca de destruir o planeta, de poluir. A gente não veio para cá para poluir, para aproveitar tudo, não. E nós ainda nos achamos o suprassumo. Nós não estamos sozinhos aqui no planeta. Nós não somos a única espécie do planeta. Nós somos os seres espíritos, seres inteligentes, mas os outros reinos, o animal, o vegetal, também precisa dos recursos que nós achamos que vamos utilizar para o nosso bel prazer. A gente veio para cá para enriquecer, para festejar, só para passear, para poluir. E como é que fica? Quem vem depois? A gente não quer pensar nessas coisas, mas é necessário que a gente pense. Até porque não é pensar só no outro que vem, né, nos nossos netos, filhos, não. Nós vamos retornar. Se nós hoje estamos falhando, se nós estamos sendo irresponsáveis no uso de todos os recursos que esse planeta nos oferece, se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos retornar aqui nesse planeta para também sofrer as consequências do mau uso que nós estamos fazendo. Então, tudo é feito para isso, é tudo em movimento. A gente está o tempo todo evoluindo e crescendo e trabalhando, mas temos que aprender a fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma prudente, sabendo que se a gente não tratar, né, o planeta, a vida, as outras pessoas com respeito, nós também não vamos receber isso. Né? É importante a gente prestar atenção nisso. Então, a gente vê que o trabalho está aí, e a humanidade está sempre trabalhando, está sempre buscando, né, para nos desenvolver. E aí, né? Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso, né? Olha o quanto ela é importante. E aí vem um item que as pessoas às vezes questionam, né? Que eu vou ler só um trechinho sobre a desigualdade das riquezas, né? A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar.
Porque a gente fala assim, mas a gente vê tanta diferença, tanta desigualdade social, uns com uma minoria do nosso planeta com tanto e a maioria às vezes sem nada. E a gente se questiona, poxa, será que se distribuísse toda a riqueza que a gente tem no planeta, todo mundo ganhasse um pouquinho, não ia ser bom? Mas o que eles nos dizem? Supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, né? Nós somos diferentes, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa com tanta facilidade, né? Aí em áreas tão difíceis, tão complexas aí das ciências, né? Da astrofísica, tantas áreas aí que a gente tem dentro da ciência. Gente, isso é tão complicado. Eu tinha uma dificuldade danada. Matemática e física, para mim, era um problema sério. Eu tinha sempre que ter uma professora ali do meu ladinho para dar os pulinhos do gato, porque, gente, é possível. Era difícil, né? Cada um tem uma habilidade e o outro, nossa, isso é tão fácil, né? E às vezes o outro tem uma aptidão que ele se desenvolve melhor, ele tem uma melhor comunicação, ele aprende línguas. Cada um de nós é um. Nós não podemos, nós não somos iguais, basta a gente olhar ao nosso redor a diversidade, né? Da inteligência, da nossa moralidade. Nós não estamos todos no mesmo... nós estamos encarnados no mesmo planeta, mas cada um de nós tem diferenças. Um tem mais aptidão para os negócios, para a área das exatas, para a área das humanas, para as ciências ambientais. Então, assim, a gente vai vendo que a gente vai se desenvolvendo, mas cada um no seu tempo, né? Já foi feita uma pesquisa, a gente fala, poxa, todo mundo podia ganhar, né, na loteria. E já foi feita uma pesquisa que uma grande maioria das pessoas, 10 anos depois, que ganham na loteria, ganham essas fortunas, estão mais pobres do que antes. Porque é saber administrar, né? Quantas vezes o dinheiro ou a riqueza ela nos deslumbra, né? Qual a primeira coisa que a gente deixaria de fazer se a gente ganhasse na loteria? Quem pensou aí, não vou trabalhar nunca mais? Né? A gente pensa. Que bom, né? Mas passa isso pela nossa cabeça, né? E a gente fala, não, de ajudar a gente poderia sim, né? Mas a gente também pode contribuir, às vezes com um pouquinho, né? Que a gente tem com o nosso trabalho, né? A gente pensa no trabalho como essa coisa de peso, de castigo. Ai, Deus castigo. Nada! Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do planeta. Nós somos co-criadores, né? Porque a gente tem o poder de criar, a gente tem o poder de fazer diferente. Então não daria certo essa questão, porque nós não somos iguais, nós não temos aptidões iguais, né? Muitas pessoas, às vezes, começam ali numa profissão e vão adquirindo experiência, vão adquirindo... e conseguem aí grandes riquezas, conseguem... Mas está ali trabalhando, a gente está se esforçando, né? Então, é importante a gente achar que isso seria possível. Não, em pouco tempo ia estar, né? Se todo mundo ganhasse, aquele que sabe fazer, ganhar mais, que sabe investir, que tem o tino para o negócio, vai enriquecer mais, entendeu? Mas não quer dizer que aquele tem mais valor. Não, todos nós temos valor. Todos nós na sociedade temos importância, né, na nossa atividade, no nosso trabalho. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Vamos lá, então. Então, é interessante. Aí nós vamos para um item agora, que é um dos itens que eu mais gosto no Evangelho, porque eles são tão claros aqui para nos falar, que já entra no item das instruções dos Espíritos, que é a verdadeira propriedade. O que é que realmente a gente tem? O que é meu? O que a gente pode dizer? Não, isso é meu. Qual é a verdadeira propriedade? E aí eles vêm dizer, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar.
e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Aí eu fui lá ver qual é uma das definições para usufruto. Na verdade, o usufruto é um termo jurídico, né? É o direito conferido a alguém durante certo tempo de gozar ou fruir de um bem cuja propriedade pertence a outrem. O que nós estamos fazendo aqui se não ser usufrutuários disso tudo? Nós não vamos levar nada. A gente chega aqui, a gente usa, a gente aprende, mas nós não vamos levar isso conosco. Isso fica, né? Então, eu achei muito legal essa definição, porque é isso aí, é direito conferido a alguém durante certo tempo. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Um certo tempo, na nossa encarnação. Então, não são nossos, nós estamos utilizando. Nós vamos ter o dinheiro, a casa, o carro, que bom! Né? É nosso dinheiro, é nosso esforço, do nosso trabalho digno e honesto, não há problema nenhum nisso. Só que muitas vezes a gente se apega e acha que isso é nosso. Não, nós estamos utilizando. Quando nós formos retornar ao plano espiritual, vai ficar aqui, para que outras pessoas utilizem. Nós não somos donos, né? E isso é uma grande causa para muitos de nós ao desencarnar. Porque a gente fica preso, ou às vezes uma pessoa desencarna, né? Uma pessoa que tinha uma grande fortuna, que tinha uma grande riqueza, e deixa ali a herança e vê, né, aquela confusão. Eu acho raro uma família, uma coisa que não tem um problema, uma confusão com esse negócio de herança, de bens, e ver tudo que conquistou a vida inteira ali, às vezes, ser assim, ó, evaporar. Né? Porque aquele que ficou não aprendeu o valor daquilo. Então, bota tudo fora. E quantos espíritos não ficam apegados, não ficam presos a isso? Então, a gente tem que entender que a gente está aqui, que a gente tem que utilizar, mas é usufruto. Não é nosso, não nos pertence. Nós não vamos levar conosco. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Essa é a nossa verdadeira propriedade. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, e que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Qual o bem que nós estamos fazendo a nós mesmos? Qual o bem que nós estamos fazendo ao nosso próximo? Isso é que vai valer. Isso é que vai nos assegurar paz ao desencarnar. Porque o que a gente tem não é medo de morrer, mas é o medo de se deparar com a nossa consciência, sem a influência da matéria. Meu Deus, olha, eu tinha essa oportunidade, eu não aproveitei, eu não fiz todo o bem que estava ao meu alcance. Isso é que vai nos doer no plano espiritual. Não será, todavia, ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. É isso que vai valer. É isso que vai ser questionado. É isso que nós mesmos vamos
nos deparar com a nossa consciência, não vai ter ninguém lá para nos punir, para nos julgar, não. Nós é que vamos avaliar, né, o que a gente fez com o que está sendo dado, né? E são muitas as situações, através do trabalho, como a gente já disse, através da dedicação ao próximo. E dedicação ao próximo não é, às vezes, o trabalho só voluntário, mas é aquele carinho, é aquele acolhimento com o nosso próximo. É um telefonema, é uma prece, é um pensamento. Tantas maneiras a gente pode fazer o bem. De tantas maneiras a gente pode ser útil. E a gente acha, não, só não posso, eu não tenho nem para mim de dinheiro, como que eu vou ajudar o outro? Mas o outro, às vezes, não precisa do dinheiro. Ele precisa da sua presença. Ele precisa do seu aconchego, do seu abraço. Isso é um bem. E que muitas vezes a gente pode fazer as pessoas e a gente não se liga. A gente acha que só com o dinheiro. Não, é a caridade, é o amor, é a indulgência, é o perdão, né? Isso é muito importante. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo homem senão usufrutuário. O administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e riquezas, as provisões. E a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la, né? Se a gente não usar bem, isso pode ser retirado. Deus pode achar útil que aquilo seja retirado, porque a gente está usando para o mal, a gente está usando em nosso próprio benefício, sem pensar nas dificuldades do próximo. Não. Aí já vai para o emprego das riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na sua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, é a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em que a criatura espalha ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Refiro-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola, né? E muitas vezes a gente doa realmente, a gente vê as pessoas doando supérfluo. Isso não faz falta para mim, então eu vou doar, eu vou me desfazer. Mas muitas vezes é isso aqui, ó. Não é através do trabalho, da afeição, que eu disse, do cuidado, do carinho. Que às vezes a pessoa está precisando muito mais do que o seu dinheiro, do que às vezes um alimento. É isso, é essa doação de tempo, de amor, de carinho, de cuidado com o próximo, né? Isso às vezes é muito melhor do que uma esmola. É muito melhor do que o material. Mas é a atenção, é a pessoa se sentir feliz, é a pessoa se sentir visível, né? A gente vive numa sociedade onde muitas pessoas falam isso, sobre a invisibilidade social, que não são vistas, né? Porque tem trabalhos que são considerados pela maioria de nós, né? Sem importância, né?
Não, todo trabalho é importante. Às vezes a gente olhar para uma pessoa, um bom dia, para alguém que está varrendo a nossa rua, para aquele lá que está correndo, que está sempre contente, feliz, né? A gente fala de lixeiro, mas eu não uso mais esse termo, porque eu acho que eles são promotores da saúde, porque eles estão recolhendo os nossos resíduos, estão recolhendo o que não serve mais. Valorizar é um bom dia, né? É um porteiro, qualquer lugar, a gente tem que ter esse olhar. E as pessoas falam isso, ninguém me vê, né? Passar, ver alguém pedindo, se você puder ajudar, auxilie. De alguma forma. Não fingir que não está vendo. A gente faz isso, às vezes, muitas vezes. E é muito doloroso para as pessoas, né? Se sentirem invisíveis. Nós, às vezes, estamos tão atarefados e tão preocupados e tão voltados para o nosso próprio umbigo que a gente não vê o outro. A gente não vê que depende do outro. Todos nós, a gente depende um do outro, né? O tempo todo. Eu sempre falo isso aqui, a gente quando vai de manhã na padaria comprar o nosso pãozinho, está lá alguém que levantou assim, está lá primeiro aquele que plantou lá, que está lá na agricultura, que está lá na roça, que está de sol a sol, chuva a chuva, trabalhando para que a gente possa comer. Tem um outro que está fazendo pão, tem um outro que está servindo no mercado. Trabalho, a gente vê o trabalho o tempo todo e a gente tem que valorizar isso. Porque se não forem eles fazerem, quem fará? Né? A gente tem que aprender a ter esse olhar com o próximo. Né? Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe. Que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes mais do que suficientes. Né? Lembrei do Rogério semana passada falando, né? De quantas vezes se desgasta, se estressa, a gente está ansioso por ter as coisas, e quanto isso nos causa prejuízo, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? Um desgaste às vezes desnecessário, e a gente se dedica, né, tanto a isso. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas, insensatos. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram um objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Né? Olha a reflexão que esse espírito aqui nos leva. Né? Porque a riqueza, o dinheiro, ele é um ótimo empregado. Né? Quando ele nos serve, quando ele é útil para nós. Porque através dele a gente supre as nossas necessidades materiais. A gente pode fazer cursos, a gente pode se desenvolver pessoalmente, com tantos cursos, com tanto avanço aí que a gente tem da ciência, tudo vai nos ajudar. Agora, ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Se nós vivermos só para ter dinheiro, se nós trabalharmos só com essa utilidade, isso é um castigo, isso se torna um peso, isso se torna um fardo. Né? Então, que a gente possa ressignificar o que é o trabalho. Trabalhar, ter dinheiro é bom. Ninguém é condenado por isso. Mas entender que ele é um instrumento para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas que a gente não vire, né, o seu servo. Não, o dinheiro é para nos servir. Não para que ele mande na nossa vida. Não para que a gente viva em função dele. Porque a gente não vai levar nada.
A gente vai usar, mas ele vai ficar, nossa conta bancária, tudo isso. A gente precisa dessas coisas aqui e elas são úteis, são boas, mas temos que usar com prudência e com muita sabedoria. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhes serão pedidas do emprego que haja ele dado, que a eles haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em o aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que a elas se pode executar. E aí vai falar de mais algumas coisas, mas a gente já está aí sendo alcançado pelo tempo. Vai falar do desprendimento dos bens terrenos, então assim, né, a transmissão da riqueza. Então assim, tem muita coisa para a gente estudar aqui nesse capítulo, mas essa reflexão eu acho importante, né, porque a gente está aí começando mais um ano, mas não é o ano que vai fazer a gente ser diferente, né? É a gente que vai ser diferente. É feliz eu novo, feliz você novo, porque se a gente não vê as coisas de uma outra maneira, as coisas vão continuar as mesmas. E para terminar, eu recebi uma mensagem aqui muito legal, que é da Lia Luft, que é uma escritora gaúcha que desencarnou agora dia 30 de dezembro, né? E eu recebi essa mensagem de um amigo dela e eu achei tão interessante, falei, eu vou levar para a gente refletir hoje. Estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila, não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos, faça um ninguém se sentir um alguém do seu lado, faça alguém sorrir, faça a diferença, faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimento por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve, não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde o amor, doe amor. Ame, mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Lia Luft, né? Então é uma belíssima reflexão, uma belíssima mensagem. Quando esse amigo me enviou, eu falei, ai, que coisa boa. E aí, pensando nela, me inspirou também para trazer essa reflexão, que a gente possa continuar aí trabalhando pelo nosso aprimoramento, trabalhando pelo nosso próximo, né? E ter bens é muito bom, só que eles são passageiros, né? Então, assim, o que a gente tem que trabalhar é para termos bens, propriedade verdadeira no nosso coração, o que a gente se esforça para ser melhor, né? É nosso dever e nossa missão voltar para lá melhor do que a gente chegou aqui.
uma ótima semana, um ótimo ano aí para todos nós, de muito trabalho, de muito estudo, e que a gente siga confiando aí, porque tudo vai dar certo. Boa noite a todos.